Olá, bem-vindos a nossa live de revisão. Eu sou a Evelyn, assessora pedagógica de língua espanhola do Sistema Positivo de Ensino. Tudo bem com vocês? Como que estão? Habituados, adaptados a essa nova rotina de estudo? Espero que sim. E para auxiliá-los hoje, vamos rever um conteúdo e fazer uma interpretação textual. Que conteúdo seria isso? Esse. Vamos ver a questão de los possessivos em espanhol. E vamos fazer uma interpretação textual. Practicar um pouquinho a audição e ustedes em casa tentar ler o texto e depois a questão de interpretação, perguntas referentes a este texto. Tranquilo? Vamos lá, gente. Eu preciso então que vocês peguem o livro de atividades, o volume 2. Vamos acompanhar no capítulo 3 e 4, das páginas 18 a 31. Peguem o material e vamos começar a nossa live. Libro em la mano, página 18. Mirem ali. Influenciadores digitais. Possessivos. Temos duas pessoas em um diálogo breve. Este es mi youtuber favorito. ¿Cuál es el tuyo? El mío es aquel chico chileno del canal Hola, Sor Germán. Certo? Prestaram atenção na questão de mi e tuyo? Mío. Isso nós hablamos em espanhol possessivos. Mas vocês conseguiram perceber que tem dois tipos. Mi, mío. Que seria isso? Ali no livro de vocês, vocês veem a questão das estruturas. Temos las apocopadas e las plenas. O que significa uma estrutura apocopada? Apócope, que temos em espanhol, é a questão da supressão, da diminuição de uma palavra. Ou ela vai perder uma letra ou uma sílaba ao final. Mi, mio. Apocopada, qual é? A forma plena e a forma completa. Mio. Perdeu o final. Como que ficou? Mi. Prestaram atenção no que é a diferença apocopada e plena? Essa é quanto à estrutura. Agora vamos ver quando utilizamos um ou outro. Retomamos ali. Em el libro, ustedes tienen a definição. Vamos a tentar compreender isso. Los determinantes possessivos e los pronombres possessivos. Determinante, a própria palavra já te diz, determina posse. Ou seja, los determinantes possessivos, eles vão vir junto do substantivo, aqui ele está determinando, ele indica essa questão de pertencer, de pertenência em espanhol, certo? Ou seja, mi youtuber, meu youtuber. Esse youtuber não é o substantivo masculino? Mi youtuber. Acompanhou, veio antes, posposto ao substantivo, veio antes. Este é o uso do determinante possessivo. Vocês percebem que na estrutura do determinante possessivo, para a primeira pessoa é mi, segunda, tu, terceira, su, primeira de plural, nuestro, vuestro, para a segunda, e para a terceira, sus. Tranquilo? Até aqui, revisaram, relembraram? Então, esse determinante possessivo vai vir sempre junto com o substantivo. Ele vai estar acompanhando antes dele. A gente pode falar que é uma posição posposta ao substantivo. Agora, temos os pronombres possessivos. Esse pronombre possessivo, ele vai substituir o substantivo. Ele faz a referência a um elemento, então ele substitui. É o que vocês veem ali que ele está sendo, foi mencionado anteriormente, ele substitui. No exemplo que o menino está falando ali, el mío. Quem é esse mío? Na pergunta que ela fez, mi youtuber, qual é o tuyo? E ele respondeu, el mío. Esse é mío,
Mi youtuber preferido es aquele del canal Hola, soy Germán, certo? Prestaram atenção? Ele fez uma substituição de uma expressão que estava na pergunta anterior da moça. Esses são os usos de los possessivos em espanhol. Agora, vamos acompanhando o exercício na página 20. Vamos retomar melhor esse conteúdo por meio dos exercícios. Vamos lá. Nesta página temos 2 exercícios. Vamos fazer junto para revisar, repassar estes conteúdos de los pronombres possessivos e determinantes possessivos, o número 3. Presta atenção, acompanhe. Segundo o que sabe sobre o uso do determinante e pronombre possessivo, indica as afirmativas corretas. Letra A. Os determinantes possessivos fazem referência ao substantivo em questão. Ele não faz referência. O determinante possessivo, ele acompanha o substantivo. Ele vem junto com o substantivo. Então, não é essa a alternativa. B. Os pronombres possessivos podem aparecer pospuesto ao substantivo. Agora, o pronome possessivo, ele substitui o substantivo. Então, ele não tem como ele vir antes do substantivo. Não é isso. C. Os determinantes possessivos aparecem junto ao substantivo e sempre antes dele mesmo. É o que a gente acabou de excluir as duas de cima por conta de aqui que está certa. Uma certa já achamos. Determinantes possessivos viene antes, junto com o substantivo. Perfeito. D. Como pronombres possessivos se usam exclusivamente nas formas plenas. Vimos ali anteriormente a questão. Forma apocopada, que é a forma reduzida. Mi, tu, su, nuestro, nuestra. E temos as formas plenas, que são as formas completas. As completas são os pronombres possessivos. Então, outra correta, letra C e letra D. Letra E. Os pronombres possessivos podem anteponer-se ao substantivo? Ele pode vir antes? A gente acabou de falar que pronome possessivo substitui, então ele não poderá vir antes. Não é essa. F. A los determinantes possessivos nunca les antecede artículo. Nunca, nunca. Isso é verdade. Se fosse para se anteceder, imagina assim, el mi padre. O meu pai. Em português, até alguma coisa fica ali. Em espanhol, el mi padre, não. Certo? Delante de determinantes. Lembra que o determinante é aquela forma ocupada. Não seria essa questão ali. Vamos saber. Não, seria essa ali, ó, porque nunca les antecede. Perfeito. Nunca les antecede, ella é uma correta. Se falasse ali que antecede, daí que estaria errado. Perfeito, gente? Letra G. O substantivo possuído nunca pode omitir-se para ser referenciado por um pronombre possessivo. Um substantivo possuído nunca pode omitir-se para ser referenciado por um pronome possessivo. Nunca. Ele pode, ele substitui, o pronome possessivo substitui o substantivo. Então, a G ali, gente, está errada. Ate. Os determinantes possessivos nunca substituem a los substantivo. Verdade. Porque quem que substitui o substantivo? Os pronombres possessivos. Determinantes possessivos não substituem. Então, ate estaria correta. Agora, depois de la ate, la i. Vamos a ver. Em el discurso, as relações de pertenência podem estabelecer-se com o uso de determinantes ou pronombres possessivos, pero também de outras formas. Isso é verdade. Quando eu quero explicar algo que me possui, eu posso utilizar outras formas además de estas duas. Perfeito. Acertamos acá a letra I. E a última, vamos a ver a letra J. As formas apocopadas, que são as formas reduzidas, ela pede ou uma sílaba ou uma vogal final. Vamos lá? Não possui gênero nem número em las formas plenas e em las formas
números. As formas plenas, sim. Presta atenção. Mi, tu, su. Pode ser de ambos os gêneros. Mis e tus é plural. Então, cambiou para número. Quando ele falou ali, não possui gênero e número, eles possuem um número ali, sim. E daí a gente tem nuestro e nuestra, que também trabalha com a questão do gênero. Então, não seria essa. Certo, gente? Fizemos junto essa 3, porque juntos a gente foi percebendo o que deveria ser analisado em cada uma das questões. Agora, deem uma pausa no vídeo e façam o exercício 4. Listo? Hicieron? Vocês perceberam que a gente já tinha dado a resposta da questão 4 quando fomos fazendo juntos a questão 3. Porém, foi oralmente. Na 4, você deveria escrever, então. Qual é o enunciado? Agora corrige as alternativas incorrectas da atividade anterior. A gente fez isso na 3, mas verbalmente. Letra A, como deveria ter feito. Os pronombres possessivos fazem referência ao substantivo em questão, que era o que a gente tinha comentado. B, os pronombres possessivos nunca aparecem junto ao substantivo. Perfeito. Não é o pronombre, é o determinante. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Letra E, idem a la B, igual. G, o substantivo possuído sempre se omite a referenciar a um pronombre possessivo, por um pronombre possessivo. E la J, as formas apocopadas possuem número, pero no gênero. E as formas plenas possuem tanto número como gênero. Conseguiram relembrar, revisar a questão de los pronombres possessivos e los determinantes possessivos? Que bom! Vamos dar continuidade à live. Faremos agora uma interpretação para saber os elementos de uma campanha publicitária. Pois vocês sabem que no 9º ano a gente tem que aprimorar em muito a questão da interpretação textual. E saber as características de determinados gêneros é muito importante. Vamos lá na página 22. Acompanhe. 8. Identifica os elementos que compõem uma campanha publicitária em uma publicidade. Certo? Agora temos acá este cartel publicitário. Alguns elementos são essenciais. Quero que parem um pouquinho o vídeo e lo hagan. ¿Listo? ¿Consiguieron? Este cartel está hablando de uma campanha a respeito de los derechos humanos. Presta atenção, exige dignidade, não te conviertes em uma guinha. Uma guinha ali seria, em guinha, seria uma expressão, um fugitivo, ou um encosto, é algo assim, é uma expressão idiomática em língua espanhola. Agora temos os elementos. O que é importante a gente analisar quando temos uma questão textual que vem imagem em campanha publicitária? Primeiro, a imagem. Esse é um elemento muito importante. Segundo, a frase de impacto, ou seja, o slogan. Terceiro, o texto propriamente dito, que seria o recurso textual. ¿Por quê? Porque temos que ver o que estão falando, porque a vezes em el eslogan trai uma coisa e o texto outra, para contrariar, para chamar mais a atenção. Então temos que prestar muito bem atenção. E por último, nós temos a instituição, de onde hicieron, quem hizo a campanha. INDH, seria Instituto Nacional de Direitos Humanos. Estamos falando de uma campanha que saiu em Chile, certo? Então, prestem atenção que é muito importante. E se vocês forem ver em questões interpretativas do 9º ano e já com o pezinho lá no ensino médio, tem muito a questão do recurso visual. Por isso que a gente fez essa retomada sobre a campanha publicitária. Já que vimos a interpretação dos elementos característicos de um gênero textual, que seria a campanha publicitária, agora eu convido vocês para a gente ler um texto, certo? Um texto um pouco mais extenso, mas para acompanhar a leitura. Vão lá na página 29. Viram o texto já? Eu vou ler, acompanhem comigo a leitura. Por quê?
Vocês, ao acompanharem, estão ativando a questão auditiva, aprendizagem auditiva, podem também compreender um pouco melhor, porque eu já vou pontuando se tem uma ou outra palavra um pouco diferente ou fora para a gente de um contexto natural, eu já falo o significado. E depois faremos a interpretação desse texto. Ou vocês podem fazer de uma segunda maneira, deem uma pausa, leiam o texto sozinhos e depois regressem ao vídeo e acompanhem a leitura comigo. Mas por que isso, professora? Porque tem pessoas com aprendizagens diferentes. Tem gente que precisa que alguém leia para lembrar, para assimilar do som. E tem pessoas que não precisa, que preferem primeiro ler, apontar as principais informações e depois acompanhar a leitura. Vejam que é melhor, mas vamos lá para a leitura agora. Acompanhe. Lê o seguinte trecho de um folheto de la Oficina de UNICEF em Chile, que habla sobre a participação de jovens e adolescentes na democracia e realiza as atividades. Prestaram atenção já aqui no início, em relação ao vocabulário. A gente tem as palavras héteros aqui. O que seria isso? Heterossemântica e heterotônica. Ou seja, a palavra oficina, o que significa? Em espanhol, oficina, em português, escritório. E a palavra ali, democracia, em português, olha como que é em espanhol, democracia. Mudou a tonacidade, isso a gente chama de heterotônico. Certo, gente? Vamos dar continuidade. Participação e direitos de adolescentes. Um dos grandes desafios de viver em sociedade tiene que ver con la toma de decisiones sobre los temas que afectan las vidas de todos y todas. En la historia de la humanidad se pueden encontrar ejemplos de diferentes modalidades de toma de decisiones, algunas muy concentradas en las decisiones de pocos, las monarquías absolutas, por ejemplo, y otras más participativas, las democracias representativas y en mayor medida las democracias participativas y o deliberativas. Estamos falando acá um pouquinho sobre a questão de regímenes políticos e que temos em los países. Tranquilo, vamos continuar. Lo cierto es que en el nuevo siglo existe ya un consenso en gran parte del mundo en torno de la participación de individuos y comunidades en los temas que les afectan es clave para el desarrollo humano. Y no solo eso, la participación de los ciudadanos y ciudadanas es necesaria para la construcción y fortalecimiento de la democracia. Vocês perceberam até que esse texto é bem pertinente para o nosso momento atual? Vamos lá, continuando. Hoy, la necesidad de participar, expressando opiniões, diagnosticando necessidades ou problemas e votando por alguna de las soluciones disponibles, é sentida entre las y los ciudadanos a nível global. En efecto, durante 2011, fuimos testigos de grandes movimentos sociais em todo o mundo, que reclamavam a democratização de sus sistemas de governo, assim como uma maior participação cidadana em la toma de las decisiones. Assim também, las e los adolescentes, vocês prestem atenção nisso, hoje demandam ser escutados e considerados em la toma de decisões em suas famílias, escolas, comunidades e países. Então, vocês têm uma representatividade. Prestem atenção que devem também ali. Vamos lá. Em el caso chileno, los movimentos estudantiles de 2006 e 2011 são exemplos ilustradores da importância da participação adolescente em las políticas públicas, que les afectam participação que se sustenta em lo establecido por la CDL,
Además, son importantes ejemplos de liderazgo juvenil y cómo este cataliza. Cataliza significa favorece. Otros movimientos sociales relevantes que han impactado a la sociedad chilena en su conjunto. La CDN reconoce los niños, niñas y adolescentes un conjunto de derechos que refieren a la participación entre ellos. Presta atención. La oportunidad de formar un juicio propio, expresarse libremente en relación a todos los asuntos que les afecten y que sus opiniones sean debidamente consideradas. Artículo 12. Próximo. La libertad de expresión, que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo sin consideración de frontera, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por las y los niños y adolescentes. Artículo 13. Otro artículo, 14 ahora. La libertad de pensamiento, conciencia y religión siempre que respete los derechos de las demás personas. Próximo, la libertad de asociación y la libertad de celebrar reuniones pacíficas siempre que ello no vaya en contra de los derechos de otros. Artículo 15. Prestaram atenção aqui nessa expressão, sempre que ello. Este término ello, um pronome neutro para nós em espanhol, poderia ser substituído por isso, tá? Tomem cuidado que ello não é ele. Ele em espanhol é ele. Cuidado com isso. Bem básico, pero es bueno relembrar. Vamos allá. Último. El derecho al acceso a la información y material procedente de diversas fuentes nacionales o internacionales, especialmente la información y el material que tenga por finalidad promover el bienestar social, espiritual y moral, así como la salud física y mental de niños, niñas y adolescentes. Artículo 17. Sociedad democrática, cultura democrática. Ahora bien, una sociedad democrática debe promover entre todas y todos los ciudadanos, particularmente niños, niñas y adolescentes, el aprender a ejercer sus propios derechos para aprender a participar y viceversa. Esto requiere que el mundo adulto deje de mirar la participación de jóvenes y adolescentes como una amenaza y por el contrario, la considere como una oportunidad para desarrollar soluciones a políticas públicas de mayor pertinencia para dichos grupos etarios. Una cultura democrática, participativa y respetuosa de los derechos humanos requiere fortalecer día a día en cada espacio compartido. Por ello, es importante dedicar tiempo al intercambio de ideas, el conocimiento mutuo y la creación de una conciencia colectiva en torno al bienestar común. Al mismo tiempo, la participación requiere de una buena comunicación y coordinación entre los diferentes miembros y su apoyo permanente. A esse respecto, es importante tener en cuenta algunas competencias ciudadanas que se requieren propiciar y fortalecer en niños y niñas y adolescentes en el marco acá como esta cuestión de esfera, ambiente, de los currículos escolares, pero también a través de la vida comunitaria y familiar. Se trata de las competências para. Vamos prestar atenção ali quais são as competências necessárias em relação a essa tomada de decisão, de competências dos cidadãos para que fortaleça essas crianças e esses adolescentes. Dialogar, escuta, apertura intelectual e respeito. El pensamento crítico,
elaborar críticas construtivas e aceitar ser questionado, enfrentar obstáculos culturais, sociais, políticos e ou econômicos da sociedade, superando-los e buscando soluções alternativas. Organizar-se a partir de suas capacidades e as oportunidades presentes em seus contextos de desenvolvimento. O direito a participar se pode exercer em diferentes âmbitos da vida cotidiana. Acompanhar a leitura, pessoal? Vamos agora interpretar esse texto. Faremos as questões interpretativas da página 31. Lá temos a letra A, B, C e D está diretamente relacionada ao texto. A E, ela vai abordar com vocês tanto algo do texto como o pensamento lá da videoaula que vocês viram, que falava sobre o pensamento do Aristóteles. Leiam lá e vocês vão relembrar. Depois vamos comentar um pouco mais. Já voltamos com a correção. Letra A. A que tipo de leitor está dirigido principalmente o texto? A todos, não? Pode ser jovem, adulto, anciano. O que é anciano? Pessoa idosa. Perfeito. Então, é um texto porque habla de los derechos? Sí, habla de los derechos, de las cosas para niños, niñas y adolescentes. Pero es de derecho de todos leer. Todos devem ter conhecimento de estas coisas. Não é isso? Certo, gente? Então, bem tranquilo ali. Letra B. É um texto oficial? Justifica a resposta. No enunciado a gente já descobriu que era oficial. Por quê? É um texto publicado por la Unicef. Não é isso, gente? Bem tranquilo, é oficial. Depois vocês veem também na questão lá da fonte do texto. C. La expressão en efecto, que aparece em terceiro parágrafo, significa sem efeito, com efeito, efetivamente, efetivamente. A ideia de efetividade da situação. Vamos lá. D. Los autores tienen dos teses principais sobre o tema abordado, indica quais são e transcrevendo o parágrafo que las contém. Então, a gente estava vendo do que os autores estão realmente ao tema, a tese desse texto deles. Muito simples. Vocês localizaram lá no segundo parágrafo. Lo cierto. E ali apresenta o segundo parágrafo, essa primeira parte, a tese que foi apresentada. Tranquilo até aqui, pessoal? Agora vamos conversar um pouquinho sobre essa aí. Essa questão é, prestem atenção no enunciado. Em el texto intitulado Hombre, Animal Político, del início del capítulo del libro, há alguns princípios aristotélicos acerca da política e temas a ella associados. Por isso que eu falei que vocês deveriam rever essa questão do conceito do animal político. Lembram lá na videoaula que vocês falaram sobre isso? Que para o Aristóteles, ele observa que o homem é um ser que necessita de coisas e dos outros, sendo por isso um ser carente e imperfeito, buscando a comunidade para alcançar essa completude. Então, para ele ser um ser completo, ele precisa estar inserido na comunidade. E é a partir disso que Aristóteles deduz e afirma para nós que o homem é naturalmente um ser político. Além disso, para Aristóteles, quem vive fora da comunidade organizada como cidade é um ser degradado, é um ser sobre-humano, divino. É diferente. Então, foi a análise que foi feita em relação a essa afirmação, a essa dedução que Aristóteles passou na sua frase. Homem, hombre, um animal político. Certo? Ele assimila o homem ao animal com as suas necessidades básicas, porém político, porque ele necessita, e o homem tem a capacidade de dissociar em relação ao bem, ao mal, ao justo, ao não justo, certo? Então, ele vai ter a sua função, o seu papel social, político, por isso que foi abordado lá na videoaula com vocês esse tema. E aqui o enunciado, ele
pediu para vocês essa questão. Na continuação do enunciado, ahora identifica em el texto que acabaste de leer ideas que tienen relación con el principio que planteó el pensador griego y escríbelas. En este caso acá de la respuesta, en el texto se plantea el mismo principio de la ciudadanía que defiende Aristóteles. ¿Cuál es ese principio? Que destaca la importancia de la participación de los jóvenes y adolescentes en la vida pública, ¿cierto? Que intente ayudar a la sociedad, por eso tendrá una construção e um fortalecimento da democracia. Então, ali, no texto, como nos ideais do Aristóteles, a questão é desse tema central, a capacidade, a possibilidade e a obrigatoriedade dos jovens trabalharem na sociedade na construção de uma democracia melhor. Certo, gente? Então, esse texto é muito propício até para a nossa real situação. O nosso papel na sociedade, analisar nesse momento em que estamos vivendo. Tranquilo? Vamos ali para F. Temos a pergunta: segundo o que leíste em el folheto, es correcto afirmar. Seria a última possibilidade, que o texto defende principalmente que os adolescentes devem participar da vida na sociedade. Terminamos a nossa interpretação. Foi um texto bem interessante, um texto reflexivo. É bom vocês comentarem, conversem entre vocês. Acredito que estão trocando bastante mensagem, mas reflitam sobre o papel que vocês, adolescentes, jovens, têm nessa formação da sociedade, das questões políticas, das discussões, certo, gente? Então fica aí uma sugestão para refletir. Outra sugestão que eu dou para vocês é em relação aos estudos. Em espanhol, no 9º ano, a gente trabalha muito a questão da interpretação textual. Leiam bastante, leiam notícia, vocês vão aprimorar a questão da interpretação, como também conhecimento de vocabulário e também questões gramaticais. Fica a dica para vocês. Tenham bons estudos. Trabalhem, estudem bastante, é um momento diferenciado para o estudo de vocês. Por hoje seria essa a nossa live de revisão. Até a próxima live do SPE com vocês. Hasta la vista, chicos e chicas. Adiós!